Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do BRM News, o seu podcast diário que compila as principais notícias sobre negócios, inovação, economia e política dos mercados regionais brasileiros. Hoje, a gente tem a pauta de infraestrutura pesada no Espírito Santo, crédito do BNDES, agro, cenário político olhando para 2026 e sinais mais claros sobre os juros no Brasil. E a lógica é de sempre, te dá muito contexto sobre tudo aquilo que movimenta o Espírito Santo e o Brasil em economia, política e empreendedorismo. Então, para acompanhar tudo, segue a gente, mas agora vamos direto ao destaque do dia. O Espírito Santo quer ampliar sua malha ferroviária e aposta em projetos privados para fortalecer a logística e a conexão com os portos. Além da EF-118, que depende do governo federal, 4 ferrovias privadas já têm autorização da ANTT e estão em fase de licenciamento ambiental. E quando a gente fala em projetos privados, não é coisa pequena não, viu? Tem 2 ferrovias ligadas à Petrocity, uma entre São Mateus e Ipatinga, com mais de 430 quilômetros, e outra ligando Barra de São Francisco até Brasília, com quase 1.200 quilômetros. Além disso, tem a Macrodesenvolvimento, com um traçado gigante que conecta Presidente Kennedy a Sete Lagoas e Anápolis, somando 1.850 quilômetros. E ainda a Morro do Pilar Minerais, planejando um trecho entre Colatina e Linhares. O estágio atual é o ponto clássico de dinâmica em infraestrutura, licenciamento ambiental, levantamento fundiário e estruturação financeira. A Macro fala em licença prévia em até 5 anos. A Petrocity diz já ter anteprojetos aprovados e licenças emitidas com cronograma até 2032. No total, as ferrovias estimadas pela companhia somam 23,5 bilhões de reais em investimentos e deveriam se integrar ao grid ferroviário nacional. Por outro lado, as empresas apontam que o acesso a crédito é difícil e que a isonomia entre ferrovias concedidas e autorizadas precisa ser respeitada para atrair ainda mais capital estrangeiro. Ou seja, mesmo que o projeto seja muito bom e venha trazer utilidade para a sociedade, sem previsibilidade regulatória e dinheiro na mesa, isso não vai acontecer. E aí entra a EF-118, que é o projeto federal que liga o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. O governador Renato Casagrande foi a Brasília para cobrar a liberação do projeto. A leitura aqui é bem direta. O Estado está dizendo que a parte local está encaminhada, mas falta o destrave do governo federal para edital e licenças andarem. E tem um ponto extra na mesa, que é o ramal até Anchieta, que é visto pelo governo estadual como essencial para ampliar a competitividade logística e conectar melhor a saída de carga. A expectativa é destravar entre o fim de 2025 e o começo de 2026. No ambiente empresarial capixaba, o destaque para o prêmio Equilibrista. Antônio Carlos Torres, fundador da Forte Leve, foi eleito executivo do ano. E ele relembrou a trajetória da Forte Leve, que iniciou em Linhares com recursos modestos e virou líder nacional. E o prêmio também destacou outros nomes relevantes do mundo corporativo capixaba, como Antônio Toledo, da Time Now, além de outros executivos premiados, o que reforça o Equilibrista como um marco muito importante de valorização da liderança empresarial no estado. No agro, uma pauta bem prática para o Espírito Santo, a fase de expansão dos frutos do Conilon. Depois da florada, a planta direciona energia para o desenvolvimento dos grãos, e a demanda por nutrientes sobe e a lavoura fica mais vulnerável a pragas. E as 2 ameaças mais citadas são a cochonilha e a broca. A lógica do manejo é preventiva, cuidar do solo, fazer manejo foliar e aplicar defensivos antes do problema estourar, porque depois o dano é direto em peso e qualidade do grão. E o acompanhamento técnico recorrente, com visitas a cada 45 dias, aparece como diferencial para reduzir risco. Ainda no agro, a pecuária capixaba teve um balanço misto até o 3º trimestre. O destaque positivo foi a avicultura de postura, 279 milhões de dúzias de ovos com leve alta e o Espírito Santo mantendo a posição de 4º maior produtor nacional. E a avicultura de corte também avançou e o abate de bovinos cresceu um pouco, mas teve retração em suínos e principalmente na captação de leite, que caiu mais de 5%. Ou seja, alguns setores vêm segurando bem, outros sentindo mais a pressão do custo, crédito e dinâmica de demanda. E agora falando de crédito e indústrias, empresas capixabas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos receberam 864 milhões de reais em créditos do BNDES em 105 operações aprovadas desde setembro. E o recorte é importante. A maior parte foi para capital de giro e giro para diversificação, que é justamente o que mantém empresas funcionando, preserva emprego e dá tempo para reposicionar estratégia.
No Brasil inteiro, foram mais de 16 bilhões de reais liberados, com tempo médio de aprovação de 26 dias, bem mais rápido do que o padrão histórico. No cenário político, Fernando Haddad disse que avalia sair do governo para ajudar a campanha de reeleição de Lula em 2026. Ele reforçou que não pretende ser candidato, mas quer colaborar com o programa e estruturação da campanha. Ele também falou de reestruturação de estatais, com foco em Correios e eletronuclear, e comentou a relação com o Banco Central. Disse que discorda tecnicamente do nível atual da Selic, mas elegeu medidas do Galípolo para, entre aspas, organizar problemas herdados. E sobre os juros, o comunicado do Banco Central foi interpretado como conservador, reforçando a expectativa de que os cortes na Selic comecem somente em março de 2026. E o mercado está dividido no como, mas o consenso vai para uma postura paciente, de esperar a desinflação ficar mais evidente. Na prática, o que isso significa que juros restritivos por mais tempo e um Banco Central tentando evitar se antecipar à política monetária. E outra notícia importante, o governo decidiu adiar para 2026 a indicação de 2 diretores do Banco Central. Com isso, o Copom fica com 7 dos 9 membros na reunião de janeiro, que tem tudo para decidir uma queda da Selic depois de muito tempo. Mesmo assim, a expectativa é de baixa influência na decisão, porque as votações recentes têm sido unânimes. O comércio brasileiro cresceu 0,5% em outubro, acima do esperado com o avanço disseminado. No varejo ampliado, a alta foi de 1,1%, puxada por veículos e material de construção. E aqui que entra todo esse contexto que a gente vem falando no cenário macro. É renda e crédito segurando o consumo, com a inflação dando leve trégua. Para 2026, a expectativa é de um crescimento um pouco mais moderado, porque as condições financeiras ainda tendem a seguir apertadas. Agora, fechando o Brasil e mundo, a AGCO, dona da Massey Ferguson, Valtra e Fendt, reforçou o Brasil como pilar de crescimento. A empresa projeta o crescimento de 4% a 5% em 2025 e vê 2026 com cautela, mas com expansão sustentada por tecnologia e renovação da frota. O grande destaque da empresa é o avanço em automação, retrofit e agricultura de precisão, além do desenvolvimento de motores a etanol e biometano com foco global para 2027 e olhando também para 2028. Nos mercados, o fechamento do Ibovespa ficou estável com leve alta e o dólar recuou e fechou a 5,40. Reflexo desse ambiente de cautela, juros altos por mais tempo, seletividade e mercado tentando se posicionar com menos risco. E esse aqui foi o nosso episódio de hoje. Se você gostou desse conteúdo, lembre de compartilhá-lo com sua rede. Nós estamos disponíveis no YouTube, no Spotify e no Instagram. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e para seguir acompanhando ainda mais, não só o nosso conteúdo, mas todo o ecossistema que a gente produz aqui no BRM Podcasts, é essencial que você siga a gente no Spotify e no YouTube e também no Instagram. A gente está de volta na semana que vem. Um forte abraço e um excelente final de semana. Até mais, pessoal.